bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha, engole teus filhos. Fala, seus mordiagramados, oficialmente as eleições ainda nem começaram, mas a temporada de traições políticas entrou na fase de ebulição. Como faltam poucos dias para fechar acordos e formalizar candidaturas, a infidelidade passa a rolar solta. A corrida por apoios nesse momento faz com que a política nacional se torne parecida com a programação do canal do boi. Se na emissora o maior lance adquire o animal ofertado, no cenário eleitoral, quem promete o melhor Pix ou carguinho para o futuro põe o cabo eleitoral no bolso. E esse embate sacrificou algumas candidaturas nos últimos dias. André Janones, do Avante, topou se retirar da corrida à presidência se Lula aceitasse incluir pautas sobre saúde mental e renda mínima em seu projeto de governo. O petista topou e, em troca, ganhou espaço valioso no perfil do deputado mineiro, que só é menos seguido no Facebook que o próprio presidente. Já Pablo Marçal não teve direito à escolha e foi rifado pelo PROS, que preferiu apoiar o PT em detrimento do pastor coach. No entanto, ele nem deveria reclamar, mesmo não concorrendo, com essa exposição midiática. Certamente já lucrou alguns milhões de reais vendendo cursos, livros e aquelas mentorias que costumam ser o mais puro creme do absoluto nada. Felizmente não será dessa vez que ele terá a chance de abandonar a população brasileira no alto de uma montanha e pedir para que a gente desça apenas apostando no destravamento do mindset. Além disso, nesta semana tivemos também Isalci Lucas passando rasteira em Paula Belmonte pelo governo do Distrito Federal. Bolsonaro pedindo esmola e assistindo a Praça é Nossa. Eduardo Bananinha comprou uma mansão. Integrante do MBL do Paraná apanhou de membros do Republicanos e Renan Calheiros avalia a candidatura de Ciro Gomes. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Muito obrigado a todos que perguntaram por que meu olho estava laranja no último Piores Vídeos da Semana. É que eu tinha tomado aqui um colírio oftalmológico. Tomado não, né? Tinham colocado no meu olho, não tinha apanhado, nem tinha fumado drogas, tá bom? Seria muito melhor se tivesse, né? Mas é isso. Vamos começar então com os Piores Vídeos da Semana com o Matias aqui no meu colo, que não fica quieto de jeito nenhum. Então vai com o Matias começando este vídeo. Falando em traições, Ciro Nogueira já está mais do que preparado para fazer o Jair Bolsonaro de corno em poucas semanas. Na convenção do Partido Progressista, que não é nem partido e nem progressista, e se assemelha mais a uma facção criminosa analisando seus filiados, o ministro-chefe da Casa Civil avisou que Lula precisará realizar concessões com a Câmara para conseguir governar. Tá, uma obviedade, né? Mas o que me surpreende é ele dizer isso com o Jair ao lado, já que a fala é praticamente uma admissão do que o petista será vitorioso e terá que ceder para o centrão, como sempre na história do Brasil. Porque no caso da eleição do ex-presidente, ele vai enfrentar. Nós vamos ter um Congresso de mais de 370 deputados aliados com o presidente Bolsonaro. Olha as concessões que ele terá de fazer para construir a sua base. O pobre do Jair não está na melhor fase mesmo. Apesar de ter conseguido diminuir de leve a diferença com Lula na última pesquisa Quest, foi obrigado pelo PL a gravar um vídeo humilhante, pedindo doações para a campanha no melhor estilo. Eu poderia estar roubando, mas tô aqui na humildade mesmo, solicitando um pix maroto pro meu gado. O nosso partido cresceu e muito. E nós precisamos, obviamente, de recursos para fazer que o partido cresça cada vez mais. Quem puder colaborar, eu peço que entre no seguinte site, partidoliberal.org.br. E lá você vai ter as instruções de como doar para o nosso partido. Não interessa quanto você possa doar, interessa é que venha do coração para o bem do nosso Brasil. Ó, se analisar bem, isso é mais uma traição. Até porque, eu vou explicar. O PL é o único partido que omite as doações recebidas. Quem garante que essa grana vai mesmo ser direcionada para o Jair tentar se reeleger e não para o Valdemar da Costa Neto colocar
aquele porcelanato na dentadura e retocar o implante capilar, não é mesmo? Bom, Matias, pode descer agora, tá? Obrigado. Apenas nesta semana, a campanha de Ciro Gomes anunciou que o eterno candidato à presidência contará com administradores de redes sociais para deixar o clima mais leve nos perfis do pedetista. Talvez seja um pouco tarde, até porque, a essa altura, Ciro conseguiu um total de 0 alianças relevantes, estremeceu relações até com os irmãos Cid e Ivo e só garantiu palanques nos shows do Tico Santa Cruz e nas peças do Fábio Porchat. Mas, apesar desse canal reiterar com frequência que essa campanha é um verdadeiro case de fracasso, eu devo admitir que o senador alagoano Renan Calheiros conseguiu resumir de maneira mais eficaz que a gente o papel do Ciro na eleição atual. Eu não falo nem com relação a esse Ciro Gomes, que é candidato pela 4ª vez, que usa o espaço que seria para qualificar o debate numa eleição presidencial para o xingamento pessoal das pessoas. Essa candidatura do Ciro Gomes não é uma via, essa candidatura do Ciro Gomes é uma contramão. A única maneira de tê-lo no segundo turno, ao invés de deixá-lo ir novamente para Paris, é se houver uma designação dele para trabalhar na justiça eleitoral, como mesário, presidente, secretário de secção, para ele trabalhar no segundo turno. Para o MDBista, o cearense não é nenhuma via, é uma contramão e só estará no segundo turno se for convocado como mesário, colocação que o Ciro discorda. Em entrevista concedida a Andréa Sadi, ele foi taxativo e prometeu que vencerá as eleições. Como? Definitivamente não sei. Talvez exista uma chance ínfima se houver uma tragédia improvável e o avião do Lula colidir com o do Jair em pleno voo. Caso contrário, segundo turno para Ciro só será realidade via convocação do TSE. O senhor vai até o fim com a candidatura? Eu vou até o fim? Eu vou ganhar a eleição. Anote aí o que eu estou dizendo para você. Quem acredita que não devemos agradecer a direita por nada está redondamente enganado. Neste ano, essa ala ideológica tem agido de uma maneira exemplar quando o assunto é enfrentar o MBL. Vamos recapitular aqui. No início de 2022, foi uma Assembleia Legislativa repleta de reacionários do estado de São Paulo que garantiu que Mamãe Falei fosse extirpado da política pelos próximos 8 anos, após aquela patética e frustrada tentativa de turismo sexual pela Ucrânia, ou pelas beiradas ali na Eslováquia, na Ucrânia, né? Já no mesmo mês de junho, o bolsonarista caçado Boca Aberta fez o grande favor de meter umas bicudas nos rabos do Arthur Duval e do Renan Santos. E agora, membros do partido do Edir Macedo, republicanos, fizeram o trabalho sujo por nós ao imobilizar o pré-candidato João Bétega, do Partido Novo, quando ele foi atuar como Ivolanda da política com a deputada estadual Mara Lima. Tudo bem? Por que você gastou R$200 mil com gasolina no seu mandato? Eu não gastei R$200 com gasolina. Nota fiscal. Nota fiscal. O que é isso? Pega! Que isso? Meu Deus, o que é isso? Ele está acusando a deputada. Sem educação. O que ele fez? Pegou o celular. Não importa quem reage ao MBL, PCO, republicanos, deputado misojólido da Alesp, Misojólido ou Boca Aberta. Especificamente nesse caso, eles estão sempre certos. Bolsonaro e Paulo Guedes sofrem da doença conhecida como síndrome da esposa do Renato Aragão. Para uma blogueira vintage, aeroporto já começa a ficar um saco, passando dos 50, entendeu? Eu vim no voo, acredito que o cara veio de bermuda, chinelo. Essa enfermidade gera ódio contra pobres, principalmente em aeroportos, quando eles ainda frequentavam esses espaços e tinham a audácia de viajar
para a Disney e não para Cachoeiro do Itapemirim. Isso, claro, durou apenas até o período eleitoral, porque se eles não manobrassem para tentar agradar o eleitor de baixa renda, a lavada no primeiro turno seria humilhante demais para esse governo. Além de realizar mudanças na Constituição para liberar 40 bilhões aos 45 do segundo tempo, Paulo Guedes confirmou nos últimos dias que furou mesmo o teto de gastos, mas porque se sensibilizou com a situação dos mais pobres durante e depois da pandemia. É um fofo. Você fala assim, vocês viram lá o teto? A resposta é sim, nós tomamos o teto. O teto é para impedir o crescimento do governo, porque nós somos liberais, nós queremos reduzir o peso do governo. Então o teto é para não deixar subir o governo. Aí chega uma doença, você tem que transferir dinheiro para as pessoas. Eu estou fazendo o governo crescer? Não, eu estou dando auxílio às práticas, enquanto a doença está aí, enquanto a guerra está aí, de forma que eles possam sobreviver. Se isso vai surtir efeito nas urnas, só Deus sabe. E se surtir, vai ser também uma prova de que a declaração de Lula nesta semana está equivocada. Ele acredita que o povo pegará os R$600 de auxílio, mas não votará no mito em 2 de outubro, porque não é gado. Ele aumentou para R$600 o auxílio emergencial, ele vai dar dinheiro para taxista, ele vai dar dinheiro para caminhoneiro, porque ele acha que o povo é gado. Que o povo vai atrás do seu dono quando dá sarro, mas se ele pensa que esse dinheiro vai comprar voto, no dia 2 de outubro a gente tem que dar uma banana pro Bolsonaro. Eu não sou do tipo que acredita que é preciso trocar de povo para ter um país que seja do meu agrado. Mas como não sou político, posso dizer tranquilamente que tem uma parcela do povo que não precisaria nem da liberação do auxílio para continuar ao lado do mito, porque é tão gado que se cair de 4 num campo de futebol, sai pastando. Confiram aí. Deixar o senhor bem bonitinho, bem arrumadinho. Meu presidente Bolsonaro. Não é meu presidente Bolsonaro. Apesar da situação financeira desfavorável da maior parte da população no momento, uma parcela dos nossos cidadãos não pode reclamar da sorte. E não falo nem sobre aqueles que se esforçam muito, trabalham enquanto os outros dormem, ou acreditam na meritocracia. Essas vítimas do discursinho de autoajuda neoliberal estão tudo com conta em aberto na Bomboniere e na Quitanda e já pensaram em vender algum eletrodoméstico para pagar o mercado. Afinal, trabalhar é indignificante e nunca deixou ninguém rico. Agora, o que parece ser uma área bastante promissora para virar milionário e comprar mansões é o restrito cargo de filho do Bolsonaro. E não tô falando do Flávio, não. Depois do senador Flávio Rachadinha adquirir a casa dos sonhos no Lago Sul, em Brasília, agora chegou a vez de Eduardinho Bananinha garantir a sua mansão para receber os amigos calvos e consumidores de finasterida do clube de tiro. Por isso, nunca desista dos seus sonhos. Certamente, um dos filhos do Bolsonaro realizará antes. O candidato à reeleição para o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, tem feito um enorme esforço para evitar o inevitável, que é herdar a alcunha picolé de chuchu que Alckmin deixou vaga quando saiu do PSDB e resolveu fazer cosplay pouco convincente de esquerdista no PSB. A primeira tentativa nesse sentido foi aparecer por aí com um Fusca antigo, inclusive recebendo uma criança no Palácio dos Bandeirantes para mostrar o automóvel, o que é um erro de marketing eleitoral, já que antes dos 16 anos os humanos têm mais tendência de votar no MBL. E nos últimos dias lançou o primeiro jingle da campanha que aposta na conquista do eleitorado do interior agrário de São Paulo, já que o estilo selecionado foi o sertanejo universitário. Porém, o que me incomodou na música não foi nem a sonoridade, e sim a velha tendência da direita em ter vergonha de dizer o que é. A letra insiste que Rodrigo não é de direita e nem de esquerda, é pra frente, puxado. Se um cara que estava até o ano passado no DEM não for de direita, eu posso assumir que sou um Neo Geo CD, porque está no mesmo nível de absurdo e loucura. São Paulo, eu sou todo seu, não é direita e nem
esquerda, é pra frente que eu vou. Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou. A Justiça do Rio Grande do Sul anulou nesta semana a condenação de 4 pessoas que foram consideradas culpadas pelo incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em 2013 na cidade de Santa Maria. A decisão foi acertada até porque o júri desse caso foi o mais puro caldo do chorume do lavajatismo freestyle misturado com sensacionalismo, gerando momentos constrangedores, como a famosa pausa para que os envolvidos assistissem a um jogo do Brasileirão. Isso aconteceu mesmo. Novo júri será marcado em breve, mas não quero me estender muito sobre as questões técnicas, e sim sobre gafes e baixarias, porque isso aqui não é um canal sério, como vocês devem saber, né? Pelo menos não muito sério. Durante o julgamento dos recursos, o desembargador Manuel José Martinez imaginou que o microfone estivesse desligado e chamou o advogado que falaria na sequência de toupeira. Toupeira? Que, Matias? Você também é uma toupeira. Eu sou uma toupeira também? Isso, te dei esse apelido. Porra, cara, eu te considero pra caralho, mano. Eu não, você fica me agarrando. Você não gosta muito que eu fico te agarrando? Eu passo a palavra ao advogado do assistente de acusação, Dr. Pedro. É aquela toupeira. Com essa vergonha registrada ao vivo em vídeo, provou que a toupeira, no fim das contas, era ele, que não consegue operar um simples botão com 2 comandos. Espero que não possua CNH. Imagina o risco que é um carro automático moderno na mão desse homem toupeira. A decadência artística é a porta de entrada para drogas mais pesadas como o bolsonarismo. Só que existe um nível ainda mais subterrâneo, que é quando o músico ou ator falido se submete a realizar eventos corporativos para o velho da van. E isso supera de longe os shows feitos por ex-famosos em praças de alimentação de shopping e quermesses de clube de futebol da Série C. Sérgio Reis está exatamente nessa fase. Depois de quase ser preso por organizar o golpe de 7 de setembro de 2021, o suposto cantor reapareceu se apresentando num dos poucos palcos que ainda tem, que é o espaço de evento das lojas Havan. Acontecimento que é um paradoxo e gera sorte e azar ao mesmo tempo. Sorte porque o palco é plano e Serjão não corre o risco de cair, como já rolou no passado quando ele precisou ser remontado como um armário Itatiaia pelos médicos. E o azar, no caso, é dos funcionários que, além de aguentar esse patrão mala, ainda são obrigados a ver a apresentação do Sérgio Reis no pior momento da carreira. Para! Ô, meu irmão, tu tá com ovo na boca? Ao se lançar como candidato à presidência, o coach, pastor e militante do ayrtonsenismo cultural, Pablo Marçal, prometeu que destravaria essa nação caso vencesse a disputa. Ele mesmo sabia que não tinha a menor chance, e cá entre nós, né? É difícil esperar alguma resolução positiva vinda de alguém de que é mais conhecido por se perder numa montanha, falhar ao prometer que faria uma paraplégica voltar a andar e se agarrar sem camisa com um macho suado num quarto de hotel. Convenhamos que é uma trajetória para concorrer a uma vaga no Juquerina e não no Planalto. Mas Pablo nem precisou ser derrotado nas urnas para experimentar o fracasso. Antes de oficializar a candidatura, o partido dele, PROS, percebeu que ele já tinha aproveitado bem a exposição para vender livros sobre empreendedorismo do abstrato e resolveu apoiar o Lula. Pablo, no entanto, não se deu por vencido e anunciou que já abriu mão de muitas coisas na vida. Chorou até, mas do povo ele não vai desistir. E foi além, promete judicializar a decisão do PROS para continuar como candidato. Se não rolar também, sempre restará para ele a disputa com Michel Temer para ver quem tem a autoestima mais caótica e nonsense do país. Nunca na minha vida processei uma única pessoa ou uma única empresa. Tudo que eu tive de prejuízo com a pessoa eu deixei de lado. Mas eu quero anunciar aqui, pelo povo, vai ser a primeira vez que eu vou agir judicialmente. Eu não vou afinar, eu não quero briga com ninguém, mas por causa do povo eu vou fazer uma coisa que eu queria escrever na minha lápide. Tá aqui um cidadão que nunca processou ninguém, sempre deixou para trás, mas por causa do povo eu não vou deixar não.
Quem via o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, na CPI da Saúde, só conseguia chegar a alguns questionamentos. Para quem não mora em Brasília, o primeiro deles era: por que o Carlos Alberto de Nóbrega está participando da comissão? A segunda dúvida era mais universal: o cara transmite suas falas diretamente de um lavabo? E por último, quase todo mundo se perguntava: mas de que caralhos esse sujeito tá falando e como ele conseguiu incluir alguma questão relacionada ao segmento contábil do DF nessa discussão? Esses questionamentos ainda estão pendentes, mas novas indagações sobre o Isalci acabam de surgir. No último fim de semana, ele foi acusado de trancar a sede do PSDB do Distrito Federal sem avisar a pré-candidata a governadora Paula Belmonte, do Cidadania, partido do Gorbachev brasileiro, o esquecido Roberto Freire. Ela foi obrigada a fazer a convenção marcada para o último domingo no meio da rua, naquele sol típico do Cerrado, capaz de fundir adamantium em segundos. E mais, depois de deixar a ex-aliada largada e pelada na rua, o PSDB rompeu com o Cidadania e pretende lançar o senador como candidato por lá. Vou buscar na justiça esse direito de continuar sendo pré-candidata ao governo do Distrito Federal. Parecia que não estava ouvindo, eu falava: olha, mas eu tenho apoio político, eu tenho pesquisa, eu tenho apoio partidário. E as pessoas continuavam falando como se nada acontecesse, e o senador olhava para minha cara como se eu fosse uma transparente. Para desespero dos eleitores da capital federal, essa pode ser a alternativa menos ruim ao atual governador Ibanez Rocha, que nos últimos dias disse que o cidadão que espera horas em filas de programas de assistência social deveria agradecer. Aí a gente vê como as coisas são. A milionária Paula Belmonte, por sua vez, parece não ter achado muito agradável tomar sol na cabeça por alguns minutinhos. Já o pobre, por outro lado, teve até o direito de reclamar, suspenso pelo Ibanez Rocha. Quem reclama da fila do CRAS tem muito o que agradecer, porque nesses governos Ibanez e Bolsonaro, com o apoio de todos que estão aqui, existem benefícios sociais a serem entregues. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, gosta de mim, do Matias e do Helder, você pode colaborar com a gente de diversas formas. No primeiro comentário tem o link do nosso Apoia-se, que é a melhor forma de nos apoiar, só tira 13%. Tem a nossa conta corrente, nosso Pix, nosso PayPal, e tem também o nosso curso no ICL, que a partir de R$ 42 mensais você pode fazer mais de 150 cursos e ajudar também pessoas carentes que não tem como pagar uma universidade. Dá uma olhada lá, o plano solidário é muito legal e vale a pena ser feito. Aqui no YouTube também tem um botãozinho do Seja Membro. Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Isso, Twitter. E se você é um desses ainda que acredita em coaches messiânicos como Pablo Marçal, nós só temos uma coisa para te dizer: não passarão!